Vamos começar com uma cena, uma que talvez seja familiar para muita gente. Aquele momento, a expectativa de um encontro íntimo, Sim. a conversa flui, tem conexão, o clima tá perfeito. Mas, de repente, lá dentro, um alarme dispara, silencioso. É um alarme interno, exato. E a mente que estava ali, presente, é sequestrada. Vem uma avalanche de pensamentos tipo, e se não funcionar de novo? Ela vai achar que sou incapaz? Isso, ou não posso falhar de jeito nenhum. E o corpo, que segundos antes estava relaxado, receptivo, ele enrijece. Trava tudo. Os ombros travam, a respiração fica curta, o medo de falhar fica muito, muito maior que o desejo. E essa é uma dor que a pessoa sente sozinha, né? Totalmente. E acaba se isolando, se colocando rótulos de fracassado, de inadequado. Essa experiência que é sentida como uma falha pessoal, um defeito de fábrica, é justamente o ponto de partida de um material novo da psicóloga e neuropsicóloga Gabriela Kius. Que se pronuncia Kiel, certo? Kius. O guia dela se chama Mente Aberta, ABC da ansiedade de performance. E ele mergulha nesse universo da ansiedade de ereção. E qual a grande sacada dela? A grande virada de chave é uma pergunta. E se isso não for um defeito, mas um sistema de proteção que está funcionando até bem demais? Uau! Um sistema de proteção. Só essa ideia já muda toda a perspectiva? Muda tudo. Então a nossa missão aqui é justamente desempacotar as ideias e as ferramentas que ela apresenta nesse guia. A gente quer entender o que acontece na mente e no corpo. E como o método dela, a TCC somática, oferece um caminho. Isso. Um caminho não de conserto, mas de reorganização. É sobre aprender a dialogar com esse sistema em vez de lutar contra ele. Perfeito. O guia já começa com uma analogia que eu achei fantástica, a dos dois lobos. Ah, eu conheço essa. Dentro de nós vivem dois lobos, né? Um se alimenta do medo, da vergonha, da autocrítica. E o outro, da presença, da curiosidade, da flexibilidade. Exatamente. E a pergunta que fica é: qual dos dois você tem alimentado? Porque é ele que vai ficar mais forte. E na prática, como é que se alimenta um ao outro? Porque na hora H parece que o lobo do medo já chega com um banquete pronto. Ótima pergunta. O ponto central das abordagens cognitivas, que é a base da autora, é que não é a situação em cima que causa o sofrimento. Não é o toque. É a nossa interpretação daquilo. É o significado que a nossa mente dá para aquilo. E para mapear esse processo, ela usa o modelo ABC, que é tipo um passo a passo de circuito. Certo, um mapa 1, 2, 3. Então vamos lá. O A seria a situação ativadora, o gatilho. Exato. E o A pode ser qualquer coisa. Um convite da parceria, um toque mais íntimo, ou só a ideia de talvez hoje à noite aconteça algo. A mente já vê aquilo como um palco. Um palco de performance. E aí, imediatamente entra em cena o B, de beliefs, que são os pensamentos e crenças. É aqui que o lobo do medo começa a uivar. É exatamente aqui. A mente dispara um roteiro quase automático, tipo, tenho que provar que sou bom. Se eu perder a ereção, ela vai pensar que eu não a desejo mais. Se eu falhar hoje, nosso relacionamento está em risco. São pensamentos catastróficos, sabe? Que tratam um momento como um veredito final sobre o seu valor. E esse bombardeio de pensamentos leva direto ao C, as consequências. Isso, e elas não são só emocionais. Não, são físicas e comportamentais também. Perfeitamente. Emocionalmente vem ansiedade, vergonha, pânico. Fisicamente, o corpo reage a essa ameaça que a mente criou. Coração acelera, músculos tensos. Isso. E, claro, o sistema que permite a ereção, que depende de relaxamento, é desligado. Aí o comportamento mais comum é a fuga. Inventar uma dor de cabeça, dizer que está cansado, beber um pouco a mais para tentar relaxar. Ou simplesmente evitar qualquer situação que possa levar à intimidade. Essa ideia do corpo desligar o sistema é muito forte. Então, no método da TCC somática, que a Gabriela Kius apresenta, essa reação não é uma falha. De forma alguma. E aqui está o grande diferencial da abordagem dela. O que acontece no C é o sistema nervoso entrando em modo de sobrevivência. Ah, Ele não diferencia uma ameaça física, tipo um leão, de uma ameaça emocional, como o medo da humilhação, da rejeição. Para ele, perigo é perigo.
Faz sentido. Então o corpo ativa o que ela chama de padrão de defesa. A perda de controle é, na verdade, o seu corpo sendo super eficiente em te proteger da dor. Ele pisa no freio com tudo para evitar o que parece ser um acidente devastador. Nossa, pisar no freio, essa imagem é muito poderosa, porque tira o peso da culpa, né? Totalmente. Mas essa cobrança, essa ameaça de julgamento que o corpo percebe, tem que vir de algum lugar. O guia fala de um caso Daniel, que ilustra bem isso, né? Sim, o caso do Daniel é um ótimo exemplo. Ele teve um episódio isolado de dificuldade, o que acontece com qualquer um. Normal. Mas a mente ansiosa dele não registrou como hoje eu estava cansado, registrou como eu sou um fracasso. A partir daí, a ansiedade distorce 3 visões fundamentais. É o que a TCC chama de tríade cognitiva. A tríade. A primeira visão distorcida, então, é sobre si mesmo, o eu. Isso. A pessoa começa a se ver como quebrada, inadequada, menos homem. A dificuldade deixa de ser algo que acontece com ela e passa a ser algo que ela é. Nossa, isso é brutal. E contamina a visão sobre os outros, que é a segunda parte da tríade. Imagino. A pessoa passa a ver todo mundo como um juiz. Exatamente. Enxerga as parcerias como se estivessem prontas para criticar, comparar, abandonar ao menor sinal de imperfeição. Ela projeta nos outros a mesma crítica implacável que tem consigo mesma. O que nos leva à terceira ponta, o futuro. Se eu me vejo como inadequado e vejo os outros como juízes, o futuro só pode ser assustador. Exatamente. O filme mental que roda em looping é um de solidão, de fracassos repetidos, com a certeza de que nunca mais vai ser tranquilo e espontâneo de novo. É uma profecia que se autorrealiza. Totalmente. O medo de falhar no futuro gera tanta ansiedade no presente que acaba causando a falha. É uma prisão mental. E o que o guia diz que sustenta essa prisão? Por trás dessa tríade existem as crenças centrais. São tipo verdades muito profundas que a gente sente no corpo. A Gabriela Chiosa aponta 3 muito comuns nesse contexto. Quais são? A primeira é a de desamor. A pessoa acredita, lá no fundo, ninguém vai me amar de verdade se souber da minha dificuldade. Se ela souber, vai me deixar. Isso. A segunda é a de desvalia, que se manifesta como eu sou menos homem que os outros, meu valor como parceiro depende do meu desempenho. Essa é muito alimentada por mitos sociais, pela pornografia. Com certeza. E, por fim, a mais paralisante de todas, talvez, a de desamparo, que é a sensação de que não tem jeito. Exato. Para mim, não tem jeito. Eu sou um caso perdido, estou condenado a viver assim. É essa crença que impede muita gente de procurar ajuda. Faz todo sentido. Se o problema é alimentado por essa visão da vida inteira, a solução não pode estar só no quarto. Por onde o guia sugere começar essa mudança? A primeira proposta prática é essa: tirar o zoom do sintoma e olhar para o todo. Uma das ferramentas é a roda da vida. É um exercício visual simples. Como funciona? A pessoa desenha um círculo, divide em fatias como uma pizza, trabalho, saúde, lazer, relacionamentos, e dá uma nota de 0 a 10 para satisfação em cada área. E qual a conexão disso com a ansiedade de performance? A conexão é direta. Pense em alguém que dá nota 9 para o estresse no trabalho, 3 para o lazer e 2 para o descanso. O corpo dessa pessoa está vivendo em modo de alerta o dia inteiro. Não tem como desligar uma chave quando chega em casa. Não tem. Esse estado crônico de estresse e esgotamento é o combustível perfeito para o lobo do medo. Não tem energia ou segurança interna para o corpo relaxar. A roda da vida mostra onde a energia está sendo drenada. Visualmente. Isso. Aliás, para quem se interessar, o modelo da roda da vida está disponível para baixar nos recursos na descrição aqui do áudio. Ótimo. É uma ferramenta de diagnóstico, então. E tem outra que eu achei muito reveladora, o curtograma. Ah, sim, o curtograma. É um mapa de comportamentos. A pessoa desenha 4 quadrantes. No primeiro, escreve coisas que gosta e faz. Que seriam as coisas que nutrem, que acalmam o sistema. Exato. Hobbies, carinho sem cobrança. O segundo quadrante é gosto e não faço. Aqui entram os recursos abandonados, coisas que a pessoa sabe que fariam bem, mas que deixou de lado. Isso. Conversas mais vulneráveis, intimidade sem foco em penetração, coisas que foram esquecidas na correria. Agora,
O terceiro quadrante me parece o mais crítico. Não gosto e faço. Esse é o quadrante dos ralos de energia. O excesso de trabalho, usar álcool como muleta, se forçar a ter uma relação por obrigação só para cumprir tabela. E por último, não gosto e não faço, que são as evitações. Isso, evitar conversas difíceis, evitar procurar ajuda. Fazer esse mapa deixa muito claro o que alimenta o lobo do medo e o que poderia alimentar o lobo da presença. Ok, mapear a vida e os comportamentos é o primeiro passo. Mas e na hora H? Quando a pessoa tá lá, o coração dispara e a mente começa aquele monólogo de terror. Como é que se desafia esses pensamentos? Essa é a questão central. A proposta do guia não é lutar para apagar o pensamento. Isso é impossível e só gera mais ansiedade. Certo. A proposta é aprender a questionar a validade dele. É como colocar o pensamento no banco das testemunhas. O material sugere perguntas simples. Tipo, Isso que eu estou pensando agora, eu sou um fracasso, é um fato ou é a leitura da minha mente assustada? isso já cria uma distância, né? Você passa a observar o pensamento. Exato. Outra pergunta. De onde veio essa ideia de que eu preciso ser perfeito sempre? E uma que eu acho transformadora. Se um amigo estivesse passando por isso, eu falaria com ele desse jeito? Isso convida à autocompaixão. Total. Trocar a voz do crítico interno pela do amigo. Mas espera um pouco. Na prática, como alguém consegue fazer esse exercício de lógica quando o corpo está em pânico? Não sou um pouco forçado? Essa é uma objeção muito válida. E é por isso que o diferencial do método da TCC somática é crucial. Não é um exercício só intelectual. Tem a parte do corpo, sempre. A sugestão é conectar a pergunta ao corpo. Enquanto você nota o pensamento "sou um fracasso", a instrução é perguntar o que acontece com a minha respiração agora e com o meu peito. Entendi. O objetivo é reconhecer que o pensamento é um gatilho que ativa uma resposta física de proteção. A pessoa começa a entender o mecanismo em vez de ser só uma vítima dele. Não é sobre vencer o pensamento, é sobre entender o que ele faz com seu corpo. E para dar um suporte mais concreto, o guia apresenta os cartões de enfrentamento. Sim, a ideia dos cartões é genial na simplicidade. São pequenos lembretes que a pessoa pode escrever e deixar na carteira ou no celular. Para ler antes de um encontro ou até durante a crise. Exato. E é fundamental entender. Eles não são para eliminar a ansiedade. Funcionam como âncoras, para trazer a pessoa de volta a uma perspectiva mais realista no meio do furacão. E os exemplos no guia unem o cognitivo e o somático, né? Perfeitamente. Um cartão eficaz, segundo o método, teria 3 partes. Primeiro, uma frase cognitiva, como oscilações fazem parte da experiência humana. Meu corpo não é uma máquina. Depois, uma frase somática, que aterra a pessoa no corpo. Isso, algo como, neste momento, vou sentir o apoio das minhas costas na cama e vou soltar 10% da tensão dos meus ombros. Só 10%. É uma meta pequena, alcançável. Não é relaxe completamente, o que seria impossível. E a terceira parte? É uma frase de compromisso, que muda o objetivo da experiência. Em vez de ser ter uma performance perfeita, o compromisso vira: meu foco hoje não é na performance, mas em estar presente e ser honesto, mesmo que a ansiedade esteja aqui. Isso é revolucionário. A meta deixa de ser não sentir a ansiedade e passa a ser agir mesmo com a ansiedade. São, exatamente. O objetivo final de tudo isso é o que a autora chama de reeducar o corpo e a mente. É sair da fuga e treinar a presença. Então, recapitulando a jornada que o guia da Gabriela Kios nos propõe, começa com a gente entendendo que o corpo não está com defeito, está em um padrão de defesa. Isso. A mudança não vem de lutar contra o corpo, mas de mapear, com ferramentas como a roda da vida e o curtograma, o que na vida inteira está alimentando esse alerta. E a partir daí, treinar novas formas de responder no momento agudo, com mais curiosidade e muito menos autocobrança. É uma mudança completa de paradigma. E se a gente pensar no quadro geral da TCC somática, o que a autora propõe é uma redefinição do que é intimidade. Deixa de ser sobre performance e passa a ser sobre conexão. Conexão com o próprio corpo e com a parceria. Baseada em segurança, honestidade
E presença. É quando o sistema nervoso se sente seguro que o corpo pode naturalmente relaxar e se abrir para o prazer. Isso nos deixa com uma reflexão final, então. Se o corpo não está quebrado, mas sim tentando comunicar algo sobre como a vida inteira está organizada. Que mensagem será essa? Exato. Que mensagem essa dificuldade íntima poderia estar tentando entregar? Uma mensagem sobre o que precisa de mais cuidado, mais atenção e mais gentileza, muito, muito além do quarto. Uma excelente pergunta para se fazer. Para quem quiser se aprofundar, os materiais complementares que a gente mencionou como modelo da Roda da Vida estão disponíveis nos recursos na descrição deste áudio, onde também é possível encontrar mais informações sobre o trabalho da psicóloga Gabriela Kios.